Hoje eu vou falar para vocês sobre astigmatismo. Astigmatismo é uma distorção, né? Vamos dizer assim que é uma distorção da córnea. A córnea, ela nasce torta, podemos dizer isso. E aí a imagem que entra através do olho, ela se torna torta, distorcida. O nome técnico para isso a gente chama de metamorfopsia. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, a gente vai refletir um pouquinho sobre a metamorfopsia de caráter. A metamorfopsia de caráter é um termo que a gente poderia usar na sociologia. Para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Rain e eu queria dizer para você que sim, a ambliopia é possível em qualquer idade. E para quem não sabe também, eu também sou graduado, formado em Ciências Sociais, Sociologia. Então a gente às vezes tem esses vídeos aqui dentro do vlog para discutir coisas sobre a vida, e eu trago um pouco das histórias que vocês gostam que eu conte mais. Então eu quero contar um pouquinho hoje sobre metamorfopsia de caráter. É um termo próprio que eu cunhei, tudo bom? Não copia, porque as pessoas adoram copiar os apelidos que eu dou. Eu sou bem criativo e às vezes eu cunho alguns termos, né? Lá na optometria mesmo, por exemplo, eu cunhei alguns termos e até hoje eles usam. Na universidade que eu dava aula, esses meus ex-alunos viraram professores. E eles usam esses termos até hoje, porque os alunos deles hoje estão se tornando meus alunos. Aí eu falo, onde você aprendeu isso? Com o professor lá na faculdade. E eles falam mal de você, professor Leandro. Eu falei, pois é, e continuo usando as coisas que eu ensinei. Não, eles falaram que não conhecia você. Aí eu falei, não, eles tiveram aula comigo, tô no meu Facebook, tem foto comigo, tudo bom. As pessoas tiveram algum problema depois do Covid, bateram a cabeça e perderam o hipocampo, a região do cérebro sobre a memória. Mas aí a gente entende, né? Várias pessoas tiveram probleminhas depois do Covid, a gente tá aí resolvendo. Tem muita gente, né? Vocês sabem disso, o Covid foi um problema sério. E essas pessoas vieram antes do Covid, tudo bem? Elas tiveram esses probleminhas antes do Covid, de esquecerem as coisas. Mas o mais engraçado é que essa metamorfopsia do caráter, essa metamorfopsia do caráter, gente, essa distorção, né? Ali na retina, quando a gente fala do astigmatismo, a luz, ela entra. A luz é uma coisa... A luz é a luz, ela não é as trevas. O oposto da luz é as trevas, como a gente vê lá na Bíblia, né? E a luz, ela entra, ela é distorcida, gerando uma imagem distorcida, né? Isso seria o astigmatismo. Aqui na metamorfopsia, gerando essa metamorfopsia, essa imagem distorcida. Então a metamorfopsia do caráter é o contrário, né? Porque eu vejo que a metamorfopsia do caráter é diferente, porque é a luz que sai de dentro para fora. É uma luz assim, quando a pessoa não tem um caráter, coloca aí depois nos comentários o que vocês acham disso. As pessoas, elas nascem sem caráter ou elas aprendem a ter que viver sem caráter pelas circunstâncias da vida? Me contem. E aí a gente vai discutir sobre isso. Mas, sociologicamente, eu posso dar resposta para vocês depois. Mas, nessa minha teoria da metamorfopsia do caráter, todo mundo erra. Todo mundo erra, aprende. Atire a primeira pedra quem não errou. É muito fácil, as pessoas aqui na internet é uma terra de ninguém. As pessoas, elas criam haters e elas vêm te atacar. Tudo bom? Vê se ela coloca a cara dela pra vir te atacar. Ela não vem porque ela também tem o telhado de vidro e muitas vezes muito mais sujo que o seu, né? Eu, ao longo desses anos todos, né, mais de 15 anos que eu tô nas redes sociais, toda vez que eu tive hater, eles sempre foram fakes, porque eu conheço muita coisa, principalmente no meio que eu estava, né? Então, se as pessoas viessem me atacar com a cara limpa, elas iam ter surpresas, porque a gente sabe, né, qual é o poder do caráter das pessoas. Então a gente fica tudo na escuridão. Se você estiver na escuridão total e tiver uma fagulhazinha de luz, a escuridão se acende.
Então, o que eu queria refletir é assim, na metamorfosia do caráter, a pessoa, a luz dela, quando passa para fora, é o contrário do astigmatismo, quando ela sai do corpo, ela sai distorcida. Eu não acredito, gente, que as pessoas, elas queiram puxar o tapete das outras, elas queiram ser ruins, elas queiram ser más, elas queiram ser falsas, elas queiram ser hipócritas, elas queiram ser nojentas, elas queiram ser asquerosas, moribundas, podres, todos os termos que vocês quiserem usar de ruim, que muitas vezes a gente usa para falar dessas pessoas, à toa. Eu acho que as circunstâncias muitas vezes acuam as pessoas e as pessoas com medo fazem isso. Eu hoje, sendo cristão, eu percebo que essas pessoas não têm Deus no coração. E muito me assusta quando eu vejo que essas pessoas são cristãs, tá? E eu vou fazer um testemunho aqui para vocês. Durante anos da minha vida, eu busquei por religião. E eu não sabia o que na verdade eu queria, mas eu sempre soube, eu sempre escutei de todos os meus alunos cristãos que eu tinha um chamado de Deus, mas eu não acreditava, porque todas as minhas grandes referências que eu conheciam eram cristãos e tinham atitudes que eu não gostava. Então por anos eu pedi um direcionamento de Deus, porque eu queria ser evangélico, eu queria largar aquela vida que eu tinha lá no passado e ter uma vida nova em Deus, em Cristo, e eu não aceitava, porque eu olhava para os cristãos que eram minhas referências, né, e eu via atitudes de fofoca, contenda, puxar tapete, e eu não achava aquilo cristão, né? E eu falava assim, gente, onde eu tô aqui, tipo, as pessoas falam mal, os cristãos falam mal da minha religião e na minha religião tem mais amor, tem mais bondade, tem mais carinho, tem mais... a gente aprende a reforma íntima, por exemplo, né? Que o simples fato de olhar pra você no metrô e achar que a sua roupa é feia já é um julgamento e é horrível isso. E eu ficava me controlando pra não achar que as pessoas estavam bem ou mal vestidas, e foi um trabalho grande dentro dessa outra religião, que era o espiritismo. Então, assim, sem julgamentos com religiões, eu não tô aqui falando de religião, cada um tem seu credo, eu passei por todas as religiões que vocês imaginam, mas hoje eu sou cristão, essa é a minha escolha. Mas eu por anos, e aí eu acho que de repente esse meu testemunho para vocês ajude a vocês a refletirem. Por anos eu olhei cristãos que eu não me agradava das atitudes deles, e eu não me converti ao cristianismo, a ser cristão, a ser evangélico, gospel, seja como você quer chamar, crente, porque eu falava assim, mas olha, eles deturparam o do que era o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro... quando eu senti o verdadeiro poder de Deus, o Espírito Santo na minha vida e transformou a minha vida, e Deus não faz nada incompleto, quando Deus transformou a minha vida de verdade, não foi fácil, foi bem difícil. Eu passei por uma morte em vida, que eu quase morri numa UTI, mas eu senti o Espírito Santo de verdade, onde eu não senti em nenhum lugar, nem quando eu fiz aquelas coisas todas, com drogas e... Um dia a gente pode contar pra vocês, tudo bom? Lá, por exemplo, no Peru, com aquelas drogas alucinógenas e outras coisas mais, eu senti a presença do Espírito Santo tão forte, sem droga nenhuma, só em fazer uma oração e escutar um louvor. E depois que eu conheci o verdadeiro sentido de ser cristão, de sentir o Espírito Santo na minha vida agindo em mim, Deus agindo em mim, eu parei de olhar para o outro. Então, durante anos, esses cristãos que me acompanhavam, que fizeram essa metamorfosia de caráter em relação ao cristianismo para minha vida, eles estavam distorcendo o que saíam deles e me afastaram de Deus. Porque eu olhava para aquilo e falava assim, não quero ser cristão, crente, evangélico, porque olha como eu não quero ser igual a essas pessoas. Eu estou bem onde eu estou. E eu não estava bem, né? Eu estava péssimo, estava horrível. Mas eu não... Ser aquilo eu não queria. Então toma cuidado com os seus exemplos, porque os seus exemplos, na verdade, eles podem ser deturpados. Às vezes você não escolhe algo porque de repente você acha que aquele algo não te faz bem, né? E aquele não te fazer bem é porque, na verdade, aquela pessoa lá não está com a representatividade que ela deveria estar.
tudo bem com você? 6 horas aqui no meu bairro, vocês escutaram? Deu pra escutar? A sirene. E eu não tô aqui pra fazer apologia a ninguém, mas é só mostrar pra vocês que existem essas pessoas com metamorfosia de caráter do seu lado, assim como existem cristãos bons, existem cristãos ruins, existem espíritas bons, espíritas ruins, isso vai existir. Eu que era muito inocente de achar, de fazer minhas escolhas baseadas nos outros. Esse é o ponto. Não faça as suas decisões baseadas nos outros, faça as suas decisões baseadas em você. Porque o outro pode estar totalmente cagado no maior banco e você não saber. E ele mostrar pra você uma realidade na rede social, na vida, e você não saber. E você não sabe a real intenção do outro. E eu aprendi uma coisa na vida. Aquele que puxa seu saco é exatamente aquele que vai puxar seu tapete. Porque na minha vida foram exatamente essas pessoas que eu ajudei, que eu coloquei muitas vezes nos lugares onde estão, que puxavam o meu saco absurdamente, que todo mundo achava ridículo, o tanto que puxaram o saco, que puxaram o meu tapete e viraram a cara pra mim. E são hipócritas, e são cristãs, e não aceitam perdão, e não fazem perdão. Então assim, você pode ter matado, Jesus perdoou prostitutas, ladrões. Essas pessoas, elas se julgam o quê? Elas se julgam superiores a Jesus, sendo que elas são cristãs? Então, gente, é muita infâmia vocês quererem fazer uma escolha na sua vida baseada no outro. Então, cuidado com esse estigmatismo de caráter, com essa metamorfosia de caráter que o nosso mundo tá cheio. Nesse exato momento aí, eu queria que você refletisse, nessa quarta-feira de 2023, eu não sei que dia que é hoje, em março, eu sou perdido. Eu queria que você refletisse, se tem alguém com algum desvio de caráter do seu lado, se afaste, antes que seja tarde. Talvez seja uma mensagem minha, talvez não seja, talvez seja um sinal. E você tenha que ter escutado essa mensagem, fica ligado. Não espera você levar a primeira, a segunda, a terceira mordida para você se afastar de quem tem metamorfosia de caráter. Vai por mim. Eu já passei por isso várias vezes. Várias vezes os bajuladores, os puxa-saco, puxaram meu tapete. Diversas vezes. São os mesmos que te elogiam, no outro dia eles passam a não te elogiar. Eles têm essa psicose de falar bem de você num dia, no outro dia eles falam mal. Vai se tratar, vai cuidar da sua bipolaridade, vai cuidar da sua psicose, porque isso é uma psicopatia. Um dia você ama, um dia você odeia. Isso é metamorfosia de caráter. Cuidado com tudo isso. Ou você ama ou você odeia. É como tá na Bíblia. Ou você ama, você não tem como adorar dois deuses. Não tem como você rezar pra Deus e pro diabo. Não tem como você ser morno mais. Você tem que ter a sua decisão. Deus vai vomitar os mornos. E eu tô nessa decisão na minha vida. Eu vomito os mornos. Eu quero as pessoas que tenham caráter. As que não têm caráter, a gente vomita. A gente não quer perto da gente. A gente tem que ter pessoas perto da gente com a índole e o caráter. A gente tem que se inspirar nos nossos ídolos. E o meu ídolo é Jesus Cristo. Então eu preciso me inspirar nele. Jesus Cristo perdoa todos e todos. Eu perdoo todas as pessoas, no meu coração, na minha alma. Mas eu não preciso conviver com elas. Jesus Cristo perdoava, mas ele não dava conviver. Essas pessoas poderiam acompanhar ele pelos ensinamentos que ele fazia. Então, toma muito cuidado quando você pensa que você tem que perdoar essas pessoas e estarem com elas. Perdoe no seu coração, na sua alma, mas você não precisa estar com elas. Deixem elas irem. Porque tem aquele ditado, né? Águias não andam com galinhas.